que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Os irmãos podem se sentar. Eu vinha meditando, no que pregar, e andei lendo algumas passagens, e nada me chamava atenção para montar a pregação. E aí eu comecei a meditar e comecei a pensar como é grande o amor de Deus por nós. Como Deus nos amou a ponto de entregar o seu único filho para morrer na cruz. E a morte de Jesus na cruz foi uma morte que, se nós formos olhar, é muito sofrida. É uma morte dolorosa. Para a época, era a pior morte que alguém poderia sofrer. E Deus não decidiu que ele morreria na cruz na hora. Mandou Jesus aqui para a terra e agora? Ele tem que morrer para salvar o pessoal. Não, vamos salvar, deixa crucificar. Não, desde lá da eternidade, Deus já tinha decidido que ele morreria crucificado. Desde antes de fundar o mundo, Deus já tinha decidido que Jesus viria a essa terra e morreria numa cruz. E ele já tinha nos escolhido. E ele já sabia que o sangue de Jesus nos perdoaria. E que nós poderíamos alcançar a salvação através disso. E Jesus, enquanto esteve aqui na terra, por muitas vezes, o diabo tentou impedi-lo. Tentou a primeira vez lá no deserto, na tentação, lá em Mateus 4, fala que Jesus foi batizado e foi tentado depois pelo diabo. Foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Jesus tinha jejuado 40 dias e 40 noites. E aí o diabo fala para ele: você não é Deus? Transforma aí as pedras em pão. E ele responde para o diabo: nem só de pão viverá o homem. Mas na tua palavra, na palavra do seu pai, na palavra de Deus, diz que se você se jogar daqui lá embaixo, os anjos vão te socorrer, se joga. Ele responde: mas também está escrito que não é para tentar o Senhor, o nosso Deus. E aí o diabo leva ele para o alto e fala assim: está vendo todos esses reinos? Se prostra a mim, eu te dou. Como quem diz: você não vai precisar morrer na cruz. Conquista tudo isso aqui, só se prostrando a mim. É mais fácil. E ele falou para o diabo, só o meu Deus, só o teu Deus adorarás. Está escrito. E quantas vezes nós queremos o caminho mais fácil? Jesus não escolheu o caminho mais fácil, ele escolheu o mais duro, o mais doloroso. Em outras vezes o diabo tentava desviar Jesus do seu foco. Por exemplo, quando ele expulsou os demônios lá do Gadareno, e os demônios entraram na manada de porcos, tentaram jogar Jesus do precipício. E ele passou pelo meio daquelas pessoas e foi embora. Soldados se reuniram para prendê-lo, e ele passou pelo meio dos soldados, e os soldados não viram que era ele e deixaram ele embora. Tem uma história de que o inferno fez festa quando Jesus morreu. Mentira. O diabo estava desesperado porque ele sabia que ele tinha perdido. E Jesus não desviou do seu foco de morrer na cruz. Ele não desviou a sua missão. Ainda que as tentações o fizessem tentar levar ele para um lado mais fácil, para um lado melhor. Mas ele não desviou do seu foco. E aí Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 33, eu vou lendo os versículos e vou anotando, vou comentando algumas anotações que eu fiz. Eu só acho que eu marquei o capítulo errado. Lucas 23, não é 22, é 23. A partir do capítulo 33. Que diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com 2 criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo.
E eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. Quando Jesus diz, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, primeiro que ele perdoa aqueles homens que estavam o crucificando. Ele não levou para si aquilo, porque ele sabia que aquilo era uma coisa muito maior do que alguém o matando. Era o plano de Deus sendo consumado. Quando ele diz perdoa, é porque aquelas pessoas não sabiam, mas ainda que indiretamente elas estavam fazendo a vontade de Deus. Jesus disse para os discípulos, ninguém tira a minha vida, eu mesmo dou. Eu dou espontaneamente, porque eu sei que o Pai vai me devolver. Jesus se entregou na cruz. Quando vão prendê-lo, lá no Getsemane, que ele está orando, e Pedro corta a orelha do soldado, Jesus fala para ele, para Pedro, por que você está fazendo isso? Não precisa. Se eu quisesse, eu orava para o meu Pai, ele mandava mais de 12 legiões de anjos. Mas como que eu vou fugir dessa hora, se foi para essa hora que eu vim? Se eu vim realmente para morrer na cruz, para ser entregue. Pouco antes disso, quando ele estava lá no que a gente chama da última ceia, né, quando ele ministra a ceia com os discípulos, ele fala, está chegando o momento que o Filho do Homem vai ser entregue e vai ser morto. Ele anunciou a sua morte o tempo todo, mas os discípulos talvez não quisessem acreditar, porque eles achavam que Jesus fosse transformar a vida deles ali, naquele momento. Eles não entenderam o que Jesus vinha dizendo. E esse povo também não percebeu. Esse povo também cumpriu o propósito de Deus, sem saber o que estava fazendo. E aí é interessante, deixa marcado aí na sua Bíblia, Lucas 23, e vamos lá em Mateus 22, do 4 ao 11. Fala de quando Jesus entra em Jerusalém, montado no jumentinho. E diz assim, de novo enviou os servos e disse, digam aos que foram convidados... Peraí que eu estou lendo errado de novo. É Mateus 21, irmãos, desculpa. Eu escrevi com pressa, minha letra não está muito boa. 21, do 4 até o 11, diz assim, isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião, eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu os seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores e espalhavam pelo caminho. A multidão que ia adiante dele e os que o seguiam gritavam, Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava, quem é este? E a multidão respondia, este é Jesus, profeta de Nazaré da Galileia. Interessante que a multidão, quando viu Jesus entrando na cidade, o saudou. Eles começaram a gritar, Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Quem é esse? Esse é Jesus, o profeta lá de Nazaré. Mas essa mesma multidão, pouco tempo depois, escolheu Barrabás. E aí quando Pilatos perguntou, e com Jesus, o que eu faço? Eles gritaram, crucifica. Muita gente vem para o culto porque é gostoso. Eu me sinto bem, eu canto, eu saio de lá leve. Mas quando sai, se esquece. É uma adoração temporária. Porque depois a gente volta à nossa vida. E aí vai fazer tudo errado e no domingo estamos aqui de novo para cantar. A gente quer o caminho mais fácil. É uma campanha de 7 semanas. É ler o Salmo 91 tantas vezes por dia.
Ah, é fazer isso, é fazer aquilo, é ser dizimista, é ser ofertante. Não estou falando que essas coisas não sejam importantes, mas não é o principal. O principal é a nossa vida diária. O principal é como nós vivemos. Nós temos um propósito que Deus deu nas nossas mãos. E um propósito comum da igreja é o que ele diz lá em Marcos 16:15, para nós irmos pelo mundo e pregar o evangelho para toda criatura. É a nossa vida ser uma pregação. Nós não podemos desviar do foco que Deus colocou para nós. E Jesus na cruz, crucificado já, preso ali naquela cruz, e ele foi preso entre dois ladrões. Um foi preso à sua esquerda e outro à sua direita. E é interessante, houve uma pregação uma vez que fala sobre isso, que Jesus dividiu ali. Porque ele estava entre um que foi salvo e um que foi condenado. Vamos continuar aqui a leitura. No versículo 35, diz assim: o povo ficou observando e as autoridades se ridicularizavam. Salvou os outros, diziam, salve-se a si mesmo, se és o Cristo, o Filho de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombaram dele e oferecendo vinagre diziam, se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. As pessoas duvidaram que ele realmente era Deus. Eles duvidaram porque as autoridades colocaram a dúvida no coração deles. Quantas vezes nós saímos da igreja crendo, nós saímos da igreja com a certeza de que nós somos salvos, assim como o pastor falou. E aí chega lá fora, alguém fala alguma coisa e a gente já começa a duvidar. E até as pessoas começaram a dizer, nos outros evangelhos, diz que as pessoas também zombavam. Mas ele não se disse o Filho de Deus, por que ele não sai daí? Por que ele não desce da cruz? E ele tinha poder para sair da cruz. Mas ele não quis. Ele não quis porque ele tinha uma missão. Ele tinha um objetivo. E muitas pessoas que passavam por ali, zombando dele, estavam lá gritando hosana. Muitas pessoas que estavam ali tinham comido da multiplicação dos pães. Pessoas que estavam ali talvez tivessem sido curadas por ele, ou testemunharam alguma cura. E isso é uma prova de que experimentar o poder de Deus não quer dizer que nós somos salvos por ele. Não quer dizer que nós estamos fazendo aquilo que o agrada. Porque é no momento da dificuldade é que nós vemos se realmente nós estamos firmes ou não. Quando tudo vai bem, o povo lá de Israel, quando chovia maná, estava tudo bem, eles comiam, tranquilo. Mas quando vinham as dificuldades, eles murmuravam. Quantas vezes nós estamos muito bem com Deus, até vir a primeira dificuldade, e aí nós já pensamos em abandonar tudo, largar tudo para trás. Nós precisamos estar firmes, para que nos momentos de dificuldade, nós possamos passar de cabeça erguida, crendo em quem nós temos crido, em quem nós confiamos. E no versículo 38 diz assim, havia uma inscrição acima dele, que dizia, este é o rei dos judeus. Em Mateus, se eu não me engano, fala que estava escrito em hebraico, latim e aramaico. E em João diz que estava escrito em letras romanas, gregas e hebraicas. Estava escrito nas 3 línguas conhecidas da época. Para os 3 povos mais conhecidos da época. E Apocalipse diz que Jesus, na cruz, pelo seu sangue, comprou para si pessoas de todas as línguas, tribos e nações. Pilatos, quando manda escrever isso aqui, ele está falando assim, esse não é o rei só dos judeus, ele é o rei do universo. E o nosso rei foi coroado com uma coroa de espinhos. O trono dele, que ele foi exaltado, foi a cruz. E muitas vezes nós achamos que a nossa vida está difícil. Senhor, eu não aguento.
Senhor, está difícil. O único momento na história, o único momento desde a eternidade, até, não existe isso, né? Mas até a eternidade com Deus, né? Como não tem fim, desde sempre, até um momento sem fim, nunca antes e nunca vai acontecer da Trindade ter se separado. Só na cruz, que Cristo foi abandonado por Deus. Dá para imaginar o que é isso? Morrendo crucificado, sofrendo e abandonado por Deus. E pense que Deus nunca nos abandona. E Cristo suportou aquilo porque ele tinha que morrer como um homem. A Bíblia fala que por um homem entrou o pecado no mundo. E também por um homem esse pecado foi perdoado. Cristo morreu como homem, ele não morreu como Deus. Porque se fosse como Deus era fácil. Ele com o poder de Deus era tranquilo. Mas ele teve que morrer como homem. E ele grita, Senhor, Senhor, por que me desamparaste? No Getsemane, quando ele estava orando, e ele já sabia o que ele teria que passar daqui um pouquinho de tempo, a Bíblia fala que ele suou grandes gotas de sangue. Dá para ter ideia do desespero que ele estava? Porque ele era Deus. Ele era homem, mas ele também era Deus. Mas ele sabia da dor que ele teria que passar. Ele sabia que ele seria abandonado na cruz. E ele teria que morrer. E ele fala para os discípulos, a minha alma está angustiada. Ele estava triste. Porque ele sabia que ele seria abandonado pelos seus discípulos. Que ele seria abandonado até por Deus. Para que hoje nós tivéssemos a salvação. Jesus ficou sozinho. Sozinho naquela cruz. Exceto João e as mulheres que o acompanhavam, que ficaram perto da cruz. Mas na cruz, ele ficou sozinho. E aí a gente assiste a Paixão de Cristo e fala, Senhor, a gente chora. Fala, quanto sofrimento. Né? Será que ele precisava passar por tudo isso? E hoje, é difícil nós ouvirmos falar sobre a cruz. É difícil nós ouvirmos falar sobre sangue. Porque é uma palavra muito pesada. Nossa, morreu, apanhou, sangrou. Não, a gente quer uma história mais romantizada, mais triunfante. Morreu. Como assim morreu? Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o Deus de tudo, como que Ele morre? E esse foi o pensamento até dos discípulos. Né? A Bíblia fala que 2 estavam lá indo a caminho de Emaús, queriam voltar para suas velhas vidas. Não, Jesus morreu, acabou a nossa esperança. E aí Jesus aparece para eles, e conversa com eles, e eles veem que era Jesus, e voltam. Muitas vezes a gente acha que a nossa esperança morreu, mas é um período. Jesus ficou morto por 3 dias, mas a Bíblia fala que ele ressuscitou. Ao 3º dia ele ressuscitou. E João, lá na ilha de Patmos, lá em Apocalipse, fala que João tinha sido preso porque depois da morte de Jesus começou uma perseguição severa sobre a igreja. Tiveram vários imperadores que queriam exterminar a igreja. Um deles foi Nero, que colocou fogo em Roma. E se eu não me engano, Roma tinha 16 bairros. Dos 16 só sobraram 4. E os 4 bairros que sobraram, eles eram habitados por cristãos e por judeus. E aí Nero já tinha quem colocar a culpa. E a perseguição sobre a igreja ficou terrível. E aí, se eu não me engano, próximo ao ano 70, Domiciano assume o trono. E ele manda matar cristãos de uma forma que faltou madeira para crucificar os cristãos. Eles eram enrolados com piche, banhados em piche e colocado fogo no meio da rua para servir de exemplo. E quanto mais cristãos morriam, mais a igreja crescia. Quanto mais aumentava a perseguição, mais a igreja crescia. E aí no ano 70, quando destroem o templo que Jesus tinha profetizado e espalha os cristãos, os apóstolos vão sendo mortos. E apóstolo após apóstolo vai sendo morto. E só sobrou João.
E Domiciano manda ele lá para a ilha de Patmos. Já estava velho, uma prisão perpétua. Vai ficar aí preso um tempo e daqui a pouco morre. E acabou. Não tem mais nenhum representante daqueles que conviveram com Cristo. E João está preso e Jesus aparece a ele. Diz que num domingo, né, Jesus o arrebata. E aí fala para ele, fala, vem aqui para cima que eu vou te mostrar as coisas que hão de acontecer. E ele não vê mais aquele Jesus surrado, sangrando, inchado de tanto ter apanhado. É o Jesus lá que Isaías fala no capítulo 53, que não tinha mais beleza, não tinha formosura, né, que era um homem feio. Não, ele vê Jesus agora com os olhos como chamas de fogo, com os cabelos brancos como a neve, com os seus pés como latão reluzente. Ele vê o Cristo glorificado. É o que o Estevão viu enquanto era apedrejado. Ele sendo apedrejado, ele olha para o céu e fala assim, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé, à direita do Pai. Eles viram o Cristo glorificado. João viu o Cristo crucificado, o Cristo sendo morto, e viu o Cristo glorificado. E Jesus diz para ele, fala, olha, eis que eu tenho aqui nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. Ele não tinha uma chave de abrir porta, ele tem o poder sobre a morte e sobre o inferno. Jesus tem poder, ele reina. Ele morreu, mas não foi uma morte, a morte não foi o fim da história. A morte foi um capítulo da história. Porque a morte abriu para nós a possibilidade de salvação. A morte de Jesus nos trouxe a salvação. Quando ele estava lá na cruz com os dois ladrões, o da esquerda começou a dizer para ele, mas espera aí, você não é o Filho de Deus? Se salva, salva nós. Desesperado, Senhor, salva a gente. E aí, como ele percebeu que ele não seria salvo, ele começou a zombar. Né? Por que o Senhor não salva? Né? Por que o Senhor não tira a gente daqui? Vamos descer daqui, eu creio no Senhor. Uma mistura de desespero e de zombaria. Mas o da direita vira para ele e fala assim, peraí, você está louco? Nós merecemos estar aqui sendo mortos. Nós temos motivos para morrer. Nós temos motivos para ser crucificado. Mas esse homem não fez mal algum. Ele é inocente. Você não teme a Deus, nem mesmo estando na mesma condenação que ele. E ele vira para Jesus e fala assim, Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. E Jesus fala para ele, eu te digo que ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Imagina que a primeira pessoa salva por Jesus foi um bandido, um homem desprezado, que talvez fosse o último que a gente pensasse em salvar. Nós não sabemos quais foram os crimes que ele cometeu, mas ele era culpado. Se a gente pensar, será que nós merecíamos ser salvos? Com certeza não. Ah, mas eu nasci na igreja, nunca me desviei. Mas nós temos por natureza o pecado. O pecado habita em nós. E muitas vezes ele quer falar mais alto. Mas nós temos que entender que nós fomos salvos. E agora nós precisamos buscar viver uma vida digna. Nós precisamos nos esforçar. Não porque a nossa salvação dependa disso, mas porque nós somos gratos a esse Deus que morreu por nós na cruz. Ele estava na glória, reinando, e decidiu descer aqui, se fazer como um de nós, para nos trazer a salvação. Ele poderia ter feito qualquer outra forma. Poderia mandar um anjo, se fosse o caso. Mas ele veio. Ele quis vir. Nós precisamos entender que quando o Senhor Jesus morre na cruz, é a chance que Deus nos dá de salvação. É a porta para a salvação sendo aberta. E que se nós somos salvos, é porque Ele morreu na cruz. Efésios diz que nós somos salvos pela graça, isso não vem de nós.
Não vem das nossas obras para que nós não nos gloriemos diante de Deus. Porque se fosse pelas obras, nós poderíamos chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, eu consegui. Eu estou aqui porque eu sou bom. Quando na verdade nós somos miseráveis. Nós somos pecadores, alcançados por Deus. E aí ele diz que não vem pelas obras para que a gente não se glorie, mas as obras manifestam a nossa salvação. As obras dão um testemunho da nossa salvação. Nós que somos salvos, precisamos agir como salvos. Nós precisamos viver como salvos. Porque se a gente pensar, já sou salvo mesmo, então eu vou sair, vou bagunçar, vou fazer tudo que eu não fiz mesmo. Fiquei perdendo tempo na igreja. Pode ser um forte indício que a gente não seja salvo. Que a gente esteja se enganando. Então é bom nós fazermos uma reflexão da nossa vida. E aí Jesus diz, lá em Lucas, diz que ele bradou em alta voz. Falou: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E João diz que ele gritou: está consumado. Acabou. Aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos, eu cumpri. Todo o plano de Deus para a salvação da humanidade está pronto. Está entregue. E ele expirou e morreu. E aí a terra virou trevas. A terra escureceu, às 3 da tarde, ficou escuro. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. O véu que separava Deus dos homens foi rasgado. E agora todos têm acesso a Deus. Agora todos nós podemos nos achegar a Deus. E Hebreus diz que esse sacrifício de Cristo foi um sacrifício perfeito e eterno. Agora nós não precisamos mais de sangue de animais, porque nós temos o sangue do Cordeiro de Deus. Nós fomos lavados pelo sangue de Jesus. E nós temos acesso a Ele, de qualquer lugar, a qualquer horário. Nós podemos agora ter acesso a Deus. E Colossenses, no capítulo 2, versículos 14 e 15, diz assim, a partir do 13, diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia contra nós, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. E tendo despojado poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. O que aparentemente era uma derrota, foi a maior vitória que essa terra já viu. Quando nós ainda estávamos mortos, quando nós ainda estávamos no pecado, Cristo já tinha pago a nossa dívida. Por isso que o apóstolo Paulo escreve em Romanos 8, que agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que já não vivem mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Já não tem mais condenação para nós, porque Cristo venceu na cruz. E essa é uma vitória eterna, é uma vitória que não pode ser revogada. A igreja é triunfante. Desde quando Jesus veio a essa terra e constituiu a igreja, desde lá dos primeiros anos da igreja primitiva, que ela foi perseguida, que ela foi atacada, que milhares de cristãos foram mortos, até hoje, ainda que pareça que a igreja venha sendo derrotada, ela vem vencendo. Porque nós costumamos olhar a igreja como nós aqui, um salão, a ICD, a Assembleia de Deus, a Presbiteriana, mas a igreja é formada por todos os salvos, de todos os tempos, desde o passado até o último antes de Jesus voltar. A igreja é espiritual, não é física. E essa igreja é triunfante, porque ela vai reinar com Cristo, ela vai vencendo as batalhas. Ou em mais de 2000 anos, com toda a perseguição que ela sofreu, a Bíblia chegar até nós é uma coincidência? É por acaso? Já tentaram acabar com a igreja de todas as formas e não conseguem. Por quê? Pela força da igreja?
Porque os homens são muito bons e conseguiram driblar tudo e levar para frente? Não. Porque Deus tem cuidado da igreja. Deus tem cuidado de nós. E Ele tem feito a igreja vitoriosa. Ele tem feito a igreja triunfar. E isso não é para nossa glória. Não é para falar assim, não, nós fazemos parte de uma igreja vencedora. Sim, nós fazemos parte de uma igreja vencedora. Mas é porque Cristo está conosco. Porque se Deus nos abandonar, assim como Ele abandonou Jesus na cruz, nenhum de nós, nem o mais espiritual, o mais fervoroso, consegue caminhar adiante. Saul foi um rei escolhido. A gente fala que Saul foi escolhido pelos homens, mas não, a Bíblia fala que Deus escolheu Saul. Ele foi escolhido por Deus. Ele foi ungido por Deus. Tanto que Davi não quis matá-lo. E Davi fala em Samuel, Davi fala, eu não vou tocar no ungido de Deus, porque ele sabia que Saul era ungido. Ele quis dizer, eu não vou fazer justiça com as minhas mãos, porque eu sei que Deus está no controle. Ele poderia matar Saul e assumir o reino, mas não, ele esperou. E quando Saul peca, Saul vem pecando, e aí quando ele decide sacrificar, Samuel está demorando, eu vou sacrificar, sou rei, eu posso. E ele sacrifica, a Bíblia fala que Deus tira o Espírito Santo de Saul, e a vida dele fica terrível, terrível, a ponto de a Bíblia falar que o Senhor enviava um espírito mau para atormentar Saul, e esse espírito só ia embora quando Davi ia lá tocar a harpa. A vida de Saul descambou. E se nós formos abandonados por Deus, se nós continuarmos vivendo uma vida de pecado, a nossa vida também vai começar a ir de mal a pior. Andar com Deus é difícil? Muito. Mas andar sem Ele é muito pior. Se é difícil servir a Deus, vai ver como está o mundo lá fora. Crianças hoje de 10, 12 anos já experimentaram tudo quanto é tipo de droga. Meninas de 12, 13 anos já estão grávidas. Tem os tais dos pancadões aqui no Heliópolis. Vai ver o que acontece ali. O mundo está perdido. E ele vai de mal a pior. E vai piorar muito ainda. Para a igreja também a situação não vai ficar fácil, porque quanto mais perto da volta de Jesus, mais difícil vai ficar a situação. Mas nós temos o Espírito Santo que nos dá forças. A igreja chegou até aqui porque o Espírito Santo a conduziu. E ele vai continuar conduzindo. O apóstolo Paulo diz que nós fomos selados com o selo do Espírito, com o Espírito Santo da promessa. E é Deus que nos conduz. Foi Deus que nos trouxe aqui. Foi Deus quem tocou nos nossos corações para que nós nos arrependêssemos dos nossos pecados. E é Ele que vai nos conduzir até o último dia. E aí, para encerrar, em Atos 1, capítulo 1, versículo 9. Vamos ler a partir do 3, melhor. Atos 1, a partir do 3, diz assim: depois do seu sofrimento, depois da morte na cruz, Jesus apresentou-se e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes uma ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem a promessa do meu Pai, da qual lhe falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam.
e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que eles disseram: Galileus, por que estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Primeiro Jesus fala para eles: não saiam de Jerusalém, fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos. Não era para eles saírem ainda fazendo a obra, não era para eles saírem ainda pregando, porque eles ainda não estavam capacitados. Eles tinham sido capacitados por Jesus durante 3 anos e meio. Talvez nós tenhamos estudado a Bíblia de capa a capa, a gente sabe a Bíblia inteira de cor, mas ainda faltava uma coisa para eles poderem enfrentar toda a luta que viria: o revestimento do Espírito Santo. É indispensável nós conhecermos a Bíblia, mas conhecer a Bíblia por conhecer é como nós estudarmos qualquer matéria na escola, é como nós sermos um bom profissional em qualquer área. Nós precisamos buscar o revestimento do Espírito Santo, a capacitação do Espírito Santo. Nós precisamos estar revestidos a tal ponto para chegarmos como Paulo, que disse que para ele morrer era lucro e o viver era um ganho. Que no último momento de sua vida, já sabendo que ele seria morto, que ele seria julgado e morto, provavelmente Paulo foi morto decapitado, ele perdeu a cabeça, e ele diz para Timóteo, fala assim: eu sei que o meu sangue já está sendo derramado, eu sei que já estou sendo entregue como oferta a Deus, mas eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele cumpriu o propósito que tinha sido determinado a ele. Ele cumpriu tudo o que Deus colocou nas suas mãos, ele fez. O que Deus tinha traçado para Jesus, ele cumpriu. E nós não sofremos, por pior que sejam os nossos sofrimentos, a gente não sofre 1% do que Paulo sofreu, e não dá nem para comparar com Jesus. Não tem uma régua para a gente comparar com o que Jesus sofreu com o que a gente sofre. É impossível. Porque o sofrimento dele foi mais humano nenhum suportaria. E muitas vezes nós reclamamos: Senhor, por que isso comigo? Mas Senhor, por que não comigo? Se eu tenho o que passar, que o Senhor me dê forças. Porque no final nós vamos entender que Deus tinha um propósito em tudo. Por maior que seja o nosso sofrimento, Deus está trabalhando. É só ver a história de Jó. Por pior que fosse o sofrimento de Jó, Deus estava com ele o tempo todo. Deus está conosco o tempo todo. Por mais que nós soframos, Ele não nos abandonou. E nós temos que ser gratos a Ele. Porque em tudo Ele está nos ensinando. Em tudo há algo a nós aprendermos. Tanto nas coisas boas quanto nas coisas ruins. E como disse o apóstolo Paulo, nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Se Ele tem nos permitido passar, é porque Ele está conosco. Então, que nós meditemos: Senhor, será que a forma que eu tenho vivido tem te agradado? Será que o sangue de Jesus derramado na cruz tem sido valorizado por mim? Ou só no momento da ceia que eu lembro? Que nós reflitamos e que nós corrijamos aquilo que está errado. Né? Que nós andemos de uma forma digna, de uma forma que os salvos andam. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Amém, queridos? Eu acho que esse daqui está ficando sem pilha. Oi. Fomos abençoados por essa mensagem.
eu fui alimentado do começo ao fim. E assim, eu sou muito feliz, eu me alegro demais por ver o Tiago trazer uma mensagem tão poderosa assim. Ele, quem já conhece o presbítero há tempos como eu, quem não conhece, o melhor, não sabe como é que ele veio para a igreja, né? E veio com o irmão do Danilo, era ele e o João, né? E chegaram tímidos na igreja, eram bem tímidos, o Tiago era o mais deles. E o tempo foi passando e o Tiago foi congregando, foi batizado na ICD. E foi ele que a gente desceu 2 vezes na cachoeira gelada lá, né? Que outro dia a gente falou aqui. Que falaram, não, a perna dele ficou do lado de fora, tem que batizar de novo. Foi o pastor Antônio que falou, né? E era tímido o Tiago de uma tal forma que quando falava o nome de Tiago da Bíblia, vamos abrir em Tiago, ele já ficava vermelho e se escondia, porque ele pensava que a gente já estava falando com ele. Quando Deus tem um propósito na vida de alguém, quando Deus tem planos na vida de alguém, esses planos não se frustram. Amém? Ouvir a mensagem que ouvimos aqui essa noite é ter certeza de que o Espírito Santo usa a vida do Tiago, assim como usa a vida do pastor Antônio, como usa a minha vida, como usa o pastor Denis, como usa as pessoas que pregam o evangelho aqui. É muito bom saber que nós somos bem alimentados nesse lugar.